Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você esteja assistindo esse vídeo, mas se caso for um dos meus alunos que está trabalhando comigo no Google Classroom, eu espero que esteja no nosso horário de aula, que você esteja assistindo esse vídeo. E caso tenha dúvidas, esteja me chamando no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas, hein? E também comentando nas mesmas plataformas em que a gente está colocando textos, questionamentos e debatendo o assunto que é tramitado aqui no YouTube. Então, deixa aí o joinha, tá? Desde logo, comenta aí no finalzinho, vou ver se eu lembrar certinho, né? A gente deixa uma palavra-chave para você comentar aí bonitinho. E é lógico, compartilha se você puder. Lembrando aí que temos outros vídeos no canal, que a gente trabalha diversos outros assuntos e atualmente a gente tem trabalhado bastante, principalmente política. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos que estão melhores editados, que são vídeos mais curtos, e nesses vídeos específicos eu tô tendo alguém para editar para mim, mas em outros vídeos eu não tô conseguindo. Esse vai ser um dos vídeos que eu não vou conseguir editar. Mas os outros ali que estão falando de política estão editados bonitinhos. Se você quiser dar uma olhada, compartilhar, isso é muito importante para a sua vivência enquanto cidadão. Mas nesse vídeo aqui, depois de você ter dado joinha e comentado, caraca, que professor lindo, a gente vai falar um pouquinho de Estados Unidos. Então, para você que estava com saudade das aulas de geografia e relacionadas a países e tal, em vez da gente estar falando de geografia política e geopolítica em outros vídeos anteriormente, a gente vai estar falando de aspectos físicos e aspectos culturais e aspectos populacionais, dessa vez dos Estados Unidos da América. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas no nosso canal a gente vai ter outras informações. Lembrando aí os outros canais, o Geografia em Foco, professor Leandro, que é grupo lá do Facebook, e os textos e os exercícios que vão ser colocados no Classroom para quem é meu aluno de lá do Classroom. E das outras plataformas de ensino além do Classroom também. E a gente vai ter as aulas no Meet. Bom, 2 minutos aí de eu falando, de apresentar, mas vamos lá. Estados Unidos é um dos países com a maior extensão territorial do mundo, certo? Dividindo o terceiro lugar com a China, já que os Estados Unidos, além da sua extensão territorial contínua, ele tem terras que não estão ali, são pertencentes a ele, mas que não estão na sua continuidade territorial. Quando você pega o mapa dos Estados Unidos, a gente também tem que observar que é território dos Estados Unidos o Alasca, que está ali a norte do Canadá, e também o Havaí, por exemplo, que está lá na Oceania. Uma das ilhazinhas é estado norte-americano, mas não está aqui no continente americano, mas é estado dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, antes de ser a extensão territorial que você observa no mapa, tipo aqui, ó, você tem aqui é um mapa físico dos Estados Unidos, certo? Não é um mapa político, você não está vendo aqui as divisões de estados dos Estados Unidos. Mas o mapa dos Estados Unidos basicamente é isso daqui, tá? Então é o seguinte, quando a gente teve a colonização dos Estados Unidos, a gente não teve todo esse território sendo tomado a priori, né? A gente teve primeiramente 13 colônias que foram conquistadas ali no leste dos Estados Unidos. E depois esses colonizadores foram rumando para o oeste dos Estados Unidos, no que a gente conhece como o chamado Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O povo norte-americano julgava-se o povo escolhido por Deus para ocupar as terras que iam do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Então eles dominaram todo esse territorial do leste até o oeste, tomando a terra dos moradores originais dali, que eram os índios. Então eles iam para o longe oeste, o Far West. Quando você vê um filme de Bang Bang, e esse filme é chamado de Faroeste, é justamente a junção do que a gente fala, né? Far West, para o oeste, longe oeste. Então é onde os colonizadores iam ocupando as terras dos índios. Lógico que diferente, muito diferente do que aconteceu com os índios aqui no Brasil, foi muito mais difícil para os colonizadores dos Estados Unidos tomarem essas terras, porque os índios aprenderam a montar cavalo. Cavalo não é um animal aqui do continente americano, veio da Europa. E os índios aprenderam também ali na América do Norte a utilizar armas de fogo. Então, quando você vê aqueles filmes onde tem as caravanas, e aí vem aquele monte de índio rodando as caravanas para assaltar as caravanas, lógico, o índio não fabricava arma, ele roubava, tomava aquelas armas para defender a própria terra, certo?
Então a população indígena é uma das populações que foram dizimadas ali na América do Norte. E no caso dos Estados Unidos, eu tive dois tipos diferenciados de colonização. A gente vai ver se a gente consegue falar isso um pouquinho mais adiante, de uma melhor forma. Na verdade, a gente já falou em outros vídeos, quando a gente está falando de continente americano, onde a gente fala da divisão da América, onde foi parte colônia de povoamento e parte colônia de exploração. E aí a gente fala ali que os Estados Unidos e o Canadá foram um dos países que foram colônia de povoamento, onde a gente teve a população vivendo em pequenas e médias propriedades policultoras que abasteciam o mercado interno e utilizavam a mão de obra assalariada e familiar, ou seja, o camarada vinha, pegava um pedacinho de terra para ele, plantava vários tipos de produtos porque era para praticamente o próprio consumo, e a compra e a venda dos produtos que ele produzia ficava ali para dentro dos Estados Unidos mesmo. Porém, nem todos os Estados Unidos foi assim. O sul dos Estados Unidos foi colônia de exploração, onde eram estabelecido enormes fazendas monocultoras, ou seja, poli muitos, plantavam muitos alimentos, muitos produtos. Mono um. Então, eram enormes fazendas monocultoras que abasteciam o mercado externo. Então, o que era produzido não era para ficar ali, era para vender. Então, eu tinha vários fazendeiros e que não utilizavam a mão de obra familiar assalariada, e sim a mão de obra escrava. Assim como aconteceu no Brasil, houve a vinda do negro da África para os Estados Unidos para trabalhar de maneira escrava no território norte-americano nessas enormes fazendas. Tanto é que futuramente, dentro dessa história que a gente está contando de Estados Unidos, quando o presidente Abraham Lincoln coloca a ideia de abolição da escravatura, o Sul não quer que isso aconteça e o Sul pretende então se organizar para poder se dividir do Norte e formar um país independente. E aí acaba acontecendo o que a gente chama de guerra de secessão, que a gente pode tramitar e falar um pouquinho mais adiante em outro vídeo mais específico sobre isso. Mas a guerra de secessão foi basicamente isso, onde o Norte queria se industrializar, queria abolir a escravatura, queria trabalhadores assalariados, e o Sul queria se manter escravocrata, rural. Então a gente teve a Guerra de Secessão, o Norte venceu, os Estados Unidos permaneceu unido, a abolição da escravatura aconteceu. Bom, mas aí isso não quer dizer também que os direitos dos negros todos foram adquiridos assim de uma maneira. A gente teve lei contra negro, ainda pra caramba, chamadas leis de Jim Crow, que a gente vai falar um pouquinho depois em outro vídeo. Mas população indígena, descendente, população negra nos Estados Unidos é a população que mais sofre em termos de não ter de ter um alto índice de desemprego e diversos problemas sociais que afligem a sociedade. Essa população negra e descendente de índio é a que mais é afetada. Os índios praticamente exterminados, né? A gente não vê tantos assim, e os negros ainda são minoria nos Estados Unidos mesmo. A maior parte da população é branca, descendente europeia, ali nos Estados Unidos. Como bem sabemos, Estados Unidos a língua oficial é o inglês, foi colônia da Inglaterra. Essa colonização teve a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram independente da Inglaterra, guerreando, né, tomando lá o seu território da própria Inglaterra. Teve a Guerra de Secessão que a gente falou, teve o Destino Manifesto que a gente falou, que foi a conquista do Oeste. Então, os Estados Unidos, a história e tudo para aprender sobre ele é bem extenso. E é lógico, eu não tenho pretensão nenhuma de abordar tudo isso num videozinho de 10 minutos. Mas a gente vai tentar dividir aí essas histórias, essas coisas todas referentes aos Estados Unidos em pedaços, tipo Jack Stripador em partes, para a gente poder estar analisando. A gente já tem um vídeo falando sobre alguma coisa dos Estados Unidos, então você pode acompanhar nesses outros vídeos aí. Aqui foi mais uma bela de uma apresentação do que é esse país, que a gente vai ter outros vídeos falando sobre. É lógico, textos e outras abordagens vocês vão encontrar nos outros canais de comunicação, certo? Palavra-chave aí para você deixar no comentário para mim saber que você assistiu esse vídeo todo até o final, hein? Coloca aí My Hero Academia, já que eu tô aqui com a camisa do All Might. Você não conhece Boku no Hero Academia? Anime? Bom, conhece lá se você quiser, tiver afim, gostar de anime. Mas ó, My em inglês, tá? My M-Y. Hero, de herói em inglês, H-E-R-O. Academy,
com Y no final. Certo? Então, deixa aí nos comentários, a gente se vê daqui a pouquinho em outros vídeos. E para os meus alunos lá que estão assistindo a aula agora, está no horário de aula, então estão assistindo, pode ali me chamar à vontade no WhatsApp. Para quem está assistindo esse vídeo depois, temos os outros canais de comunicação onde a gente pode estar debatendo. Não esquece, o principal desses canais é o grupo lá, Geografia em Foco, Professor Leandro. E a gente tem a página, onde a gente está debatendo política pra caramba, que é o Professor Leandro Silvio. Procura no Facebook uma página. Até a próxima aula, gente. Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito.